Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e hoje eu tenho certeza que vocês vão amar, hein? Promete, hein? Vai ser animado, hein? Porque a gente vai falar sobre inteligência espiritual, tá? Com o coach Felipe Rodrigues. E ontem foi o dia do quiropraxista. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre os benefícios da quiropraxia, nós vamos receber o Gregory Arcas, que é um dos melhores que eu conheço, tá? Para esclarecer todas as nossas dúvidas e fazer a demonstração aqui para a gente entender o alinhamento da coluna e deixar perfeita. E hoje é dia de Roda de Mulheres. Atenção, mulherada do meu Brasil, hein? O tema hoje da nossa roda é sexo. Ainda é um tabu? Pois é, eu quero saber o que vocês, mulheres, pensam a respeito, se ainda tem vergonha para falar sobre este assunto, combinado? Quem tem vergonha já manda escrito pro Levi, tá? Nas redes sociais. E quem não tem vergonha ou também quiser omitir o nome, é só ligar 25786000, viu? Sejam bem-vindos. É Roda de Mulheres, nós mandamos. E nós vamos descobrir já com a psicóloga e especialista em sexologia, a Regina Celes, a poderosa de batom, Milene Túbero, e a apresentadora Duda Rodrigues, tá? Sobre esse nosso tema. E a nossa chá da tarde, gente, a nossa mesa de chá da tarde, ficou por conta da Mandinha Viola. Vou dar um beijo, porque tá uma mesa muito fofinha. Oi, Viola. Nani. É bonita. E aí, Tudo amiga? bem, amor? Eu tô ótima. Que mesa gostosa é essa, gata? A gente já tá com o pé no Dia das Crianças, né? Então a gente trouxe algumas fofurinhas, algumas fofurices, aliás. O que tem naquele bolo ali? Aquele lindo. ali é um bolo de chocolate com brigadeiro de nozes, tá? E ele veio assim, tanto dá pro Dia das Crianças, né? Porque eu coloquei ele como unissex, mas hoje em dia tem aquele chá de revelação, né? E ele traz as duas cores, o rosa e o azul. É graça, né? Tem os biscoitinhos, que eu amo, tem biscoitinhos bolo. que hoje eu trouxe especialmente para você. Tem bolo de fubá, né? Porque pro Levi. Mesa da tarde, de chá da tarde é necessário. E os biscoitinhos também, os amanteigados com cobertura de pasta americana, porque a criançada adora. E essa época agora, eu tenho tido bastante... nós temos as oficinas Kids também, porque a confeitaria está em alta. Sim. E a criançada quer toda ser chefe de cozinha. E tá, e o telefone é 972177920, é o WhatsApp de Amandinha. E as redes sociais, Amanda Viola Oficial, podem entrar em contato, seguir. E começar também, quando precisar de encomenda, gente, fazer pedidos, que essa é maravilhosa. Isso, ó, e tem os cursos agora, viu, Nani? Tem os cursos aqui em São Paulo. Domingo eu tenho um curso de panetone já, porque a gente já começa a se preparar para o Natal. E eu quero mandar um beijo especial para a galera do Rio de Janeiro, porque vai virar carioca já. Eu vou estar lá novamente, nós vamos ter uma feira, né? Eu vou estar no stand da Docicor e também vou ter alguns dias de aula em alguns ateliês, tá bom? Bem-vinda, amada. Fica à vontade, tá? Se quiser degustar qualquer coisa, menos os meus biscoitinhos, pode deixar. Esses são só seus. Vem comigo, gente, que agora é aquele momento que todo mundo adora, né? Todo mundo tem vontade de dar um beijo no Levi, né? Não sei por quê. Nossa, poucos têm esse privilégio. Nossa, que pessoa difícil. Será? É uma pessoa inacessível. E aí, tudo bem, delícia? princesa? Tudo jóia? Eu tô bem. Tudo ótimo. Fechado hoje, vai trabalhar, não? Sim, vamos trabalhar, sim. Boa tarde para vocês em casa, sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, a sua participação é muito importante. 25786000, vocês ligam e falam ao vivo, ou com a Nani ou comigo, mas o importante é que você vai falar com alguém aqui. E também pode mandar mensagem nas redes sociais, na página do Facebook, Programa Tarde Show, e também no Instagram. Manda um recado lá para pode mandar um recadinho. O aparelho também, né? A dona Sim, Vandete. Exatamente, né? Vandete, depois a gente conversa. Tá certo, maravilhoso. Vamos agora entender o que é um especialista. Presta atenção, hein, gente? Olha só. Inteligência espiritual. E aí? Gostou do tema? Eu gostei. Vamos agora entender e aprender com o Felipe. Tudo bom? Tudo bem, né? Bem-vindo. Obrigado. Prazer te ter aqui, viu? Prazer todo meu. Bom,
Bonito é o trabalho, já soube recomendações de você, que você é o melhor nisso. Inteligência espiritual, Felipe. Você é um coach espiritual. Isso, exatamente. Em que é focado ser um coach espiritual? Qual é a área que abrange da espiritualidade? Da espiritualidade a gente trabalha com a inteligência espiritual, não é? Então, o que é uma inteligência espiritual? É a nossa capacidade, Nani, de nos conectarmos com a nossa divindade interna. Não é? Com aquilo que a gente tem de melhor e com aquela força que a gente consegue para transformar a nossa vida. Em qualquer religião que a pessoa tenha, consegue trabalhar a espiritualidade? Consegue, né? A religião, a gente costuma falar que é uma forma de buscar... Né? Porque a religião não tem a ver com a espiritualidade. Exatamente. A religião, ela busca conectar com a divindade de uma forma extrínseca, né? Buscando de fora para dentro. E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente busca intrinsecamente aquela essência nossa interna que vai nos levar para a direção que a gente precisa estar. E como que a gente descobre, hein, com esse lado aí do coach, aí, essa inteligência espiritual na gente? Então, a primeira coisa... Qual é o chamado aí? Qual é o entendimento? A primeira coisa, Nani, é a pessoa tomar consciência de que ela faz parte de um todo. Que ela está conectada a tudo e a todos, né? E o interessante é que ela tome consciência, porque muita gente já sabe disso, através de literaturas, que estamos todos conectados. Mas quando a pessoa toma essa consciência, as transformações começam a acontecer. Então ela vai gerando um campo fértil para que ela possa, de fato, transformar a vida dela, alcançar o que a gente chama de propósito. Quanto tempo leva um trabalho espiritual de um coach? O coach espiritual geralmente são 10 sessões, sendo uma vez por semana, e isso demora uma faixa de 2 meses e meio. E tem também as imersões que a gente faz, que duram um final de semana, às vezes uma semana, mas geralmente um final de semana. O que abrange mais quando a gente começa a fazer o coach? As pessoas têm um autoconhecimento, ela começa a entender um pouquinho da força espiritual, ela começa a emanar pensamentos, ela consegue ter essa transformação de pensamentos? Consegue. Essas mudanças? Consegue sim, Nani. Por quê? Existe uma força muito grande no propósito, não é? Então, quando a gente começa a trabalhar o verdadeiro propósito daquela pessoa, por que ela está aqui, por que ela acorda todas as manhãs, isso começa a romper algumas barreiras, alguns filtros que vão sendo colocados ao longo da nossa vida. Não é? Então, uma educação às vezes muito rígida, algumas crenças limitantes começam a colocar aquela pessoa num estado onde ela não consegue florescer todo o potencial dela, não é? Então, fica coisa mais proibida, né? Exatamente. Não pode falar disso, isso não pode? Isso, né? E também aquela questão de estar sempre trabalhando no médio, no mediano, né? Nunca no nível acima. Às vezes, para não incomodar o outro, né? A gente começa a reter um pouco a nossa própria luz, ou por medo do que as pessoas podem falar. E a partir desse momento, é bem interessante. Eu sou bem apaixonado por isso. Interessantíssimo. E desde quando você faz esse trabalho? Olha... Você é jovem, né? Já está com uma responsabilidade espiritual aqui. E é complicado, né? Porque a gente já lidar com a espiritualidade da gente já é uma coisa difícil. Você trabalhar com a espiritualidade do outro e ensinando no coach é uma responsabilidade imensa. Imensa. Com essa parte de imersão e de ajudar pessoas a se encontrarem, encontrar o propósito, a gente está nesse trabalho há 2 anos e meio. Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. De Minas Gerais? Minha terra. E o mineiro? O mineiro, por si, já é muito religioso. Muito religioso. Ele consegue abraçar e entender a religiosidade com a espiritualidade ou ainda mistura? Consegue, consegue. No início, algumas pessoas, poucas pessoas, elas tendem a ter um travamento, né? Porque começa a rolar aquela confusão entre religião e espiritualidade. Mas, na verdade, são coisas bem distintas. A prática religiosa, a forma como ela vê e entende Deus, não é abordado nessa parte do coach espiritual, né? Então, essa parte é muito respeitada e muito nutrida. Cada um dentro da sua fé, né? Exatamente. Na verdade, você começa a trabalhar a sua fé e a força da fé mesmo, né? Exatamente. O que você já fez de trabalho, assim, que você sentiu aquela realização pessoal muito grande? Em que caso você ajudou? Nani, são vários, né? Então, assim, primeiro que a gente se envolve emocionalmente com todos, né? Porque é um processo muito bonito. Quando a gente vê uma pessoa se reconectando, né, com a essência dela de vida, com o propósito que ela realmente veio cumprir aqui, e aí você começa a observar as transformações que vão acontecendo naquela pessoa e na forma como que ela começa a conduzir a vida dela com uma maestria, né? Que a gente fala que conecta com a divindade interna. Então, uma pessoa com propósito é uma pessoa que está cheia de vitalidade, não tem barreiras para uma pessoa que
encontrou o verdadeiro propósito. Então, nós temos aí casos de pessoas que largaram toda uma carreira profissional em multinacionais e queriam... Começou em uma outra situação. Queriam mudar de vida, mas não sabiam o que era e aonde que estava essa nova vida. Isso gerou muito sofrimento, isso gera muito sofrimento para a pessoa, esse não entendimento. Então, quando conecta isso com o propósito e essa pessoa começa a caminhar, né, através dessa inteligência espiritual, que tem algumas habilidades, tudo isso mais transforma. fácil, a aceitação, a mudança é mais fácil? Fica. A primeira coisa fica que a gente... fortalecido, fica né? fortalecido. Porque a pessoa começa a perceber que a dor, na verdade, ela é uma professora, né? Ela não vem para machucar. A gente que vai decidir se a dor é aquilo que a gente conhece como dor ou se, na verdade, é uma professora que mostra pra gente em qual área da vida a gente tem que focar naquele momento. Né? Certo. Levi Fernandes. As crenças, a gente sabe que são fatores que, querendo ou não, limita muita coisa na vida da gente. Como que vocês conseguem trabalhar nesse ponto as crenças das pessoas? A crença, quando eu entendi que a pergunta envolve a questão das crenças limitantes, né? Isso. Não as religiosas. As crenças limitantes, elas trabalham, na verdade, o propósito, né? Quando a pessoa identifica essa grande força que motiva ela a acordar todas as manhãs e a buscar aquilo que ela realmente acredita, né? Ela vira um agente de transformação, primeiro da própria vida, depois da vida das pessoas que estão em volta, e isso vai criando uma onda de transformação, ela se torna um agente de transformação. E a partir desse momento ela encontra a força para poder quebrar essas crenças. E quando você consegue analisar e definir uma pessoa espiritualmente inteligente? Tem algumas habilidades, né? Que a gente chama das habilidades da inteligência espiritual. Eu tenho um sábio, Edu Scafon. Esse tem um controle impressionante. Isso, uma habilidade psíquica muito interessante, né? Mas uma pessoa, quando a gente trabalha com a inteligência espiritual, que é a capacidade de acessar a sua própria grande verdade, isso gera algumas habilidades na pessoa. Então, a gente percebe que a primeira delas, como eu falei, é perceber que a dor é uma professora. Então, a pessoa começa a ter um olhar diferente sobre a vida. Aquilo que, às vezes, a oprimia pode, na verdade, ser uma professora insistente, né? Mostrando a ela, olha, é por aqui o seu caminho para você crescer. E a técnica? Como é usada essa técnica? Gente, eu vou deixar o telefone liberado, hein? O 25786000 está liberado. Se quiser fazer uma pergunta, o momento é muito interessante e inteligente. Inteligência espiritual. Como a gente pode se fortalecer mediante a espiritualidade? A técnica, Nanela, envolve o olhar para dentro. Né? A gente se conhecer? Se conhecer, só que se conhecer a um nível bem profundo, não é? Então, esse autoconhecimento guiado, né, por coaches espirituais bastante competentes, isso vai levando a pessoa a se conhecer e, inclusive, reconhecer aquilo que ela mais gostaria de esconder, que é o lado sombra dela. Não é o ruim, é o lado em que ela, às vezes, não quer mostrar para as pessoas, não quer encarar as dores. Todo mundo tem esse lado. Todo mundo. Ele veio para... Tudo tem o yin e yang, bem e mal. Exatamente, né? E a sociedade, de uma certa forma, a mão invisível da sociedade faz com que a gente esconda esse nosso lado sombra. Julga o tempo todo também, né? Exatamente. Então, através desse autoconhecimento, ela se fortalece e dali ela começa a descobrir que ela tem um propósito, que às vezes, muitas vezes, não condiz com a carreira que ela veio traçar, né? Você acha que está muito ligado à infelicidade no trabalho, está muito ligado com essa falta do controle, do conhecimento espiritual? Com certeza, com certeza. Porque o espiritual, às vezes, ele é um pouco traiçoeiro na nossa mente, no lado emocional. Sim. Mas no prático, no profissional, é mais fácil lidar? É mais fácil lidar e é onde a gente vê que as mudanças realmente acontecem. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma geração aí que está no mercado de trabalho há mais ou menos 10 anos, né? A minha geração, por exemplo. Então, a gente foi forçado a escolher uma profissão, né? Pelo correr da vida, e a gente escolheu essa profissão muito rápido, às vezes até sobre uma grande pressão. A família, meu pai é advogado, tem que ser, meu pai é médico, tem que ser. Exatamente. E ali a pessoa já está mais ou menos 10 anos caminhando naquela profissão e hoje ela percebe que aquilo não alimenta a alma dela. Né? Quando a gente começa a falar isso, na verdade, a gente está começando a entrar no campo da espiritualidade, porque como assim não alimenta a minha alma? Né? E aí ela fica um pouco ali perdida, e é aí que a gente entra com esse conhecimento. Alma feliz significa que tudo vai florescer melhor, né? Exatamente, são as condições. E religião significa religare, né? Religare,
Então vamos religar e tudo para ficar tudo perfeito. Justo. Eu adorei, viu, Felipe Que coisa Rodrigues? boa, Nani. Redes sociais, libera, tá aí o telefone, tá aqui as redes sociais. Para você aí de Minas Gerais, gente, aproveita e faz esse coach que eu adoraria fazer. Maravilhoso, obrigada, Eu viu? que agradeço, Nani. Você vai ter algum curso? Quer convidar as pessoas? A gente está preparando agora uma imersão aqui em São Paulo. Vai acontecer, a gente está ainda vendo se vai ser no final desse ano ou no início do próximo ano, para que as pessoas comecem 2019 bem fortalecidas. Exatamente, conectadas, né? Faz lá no Edu Scafon, que aí eu vou lá. Claro. Lá é um espaço que eu adoro. Que coisa boa. Obrigada, eu viu? Que agradeço, Seja bem-vindo Nani. sempre. Agora eu vou falar com Eli Levi. Presta atenção, hein? Vamos falar do Forte Orgânico, que é um produto que aí, ó, a vitamina do casal. E você que tem em casa, presta atenção, porque é para 100 primeiras pessoas essa promoção. Não é isso, Eli? Isso mesmo, Nani. Ó, esse recado é muito importante para você, mulher que entrou na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não quer mais sexo. E também muito importante para você, homem, que entrou na fase da andropausa, não tem mais uma boa ereção e por isso também não quer mais sexo. Ligue agora, 0800 940 3418. 0800 você nunca paga para ligar, ligação gratuita. Você pode ligar agora e fazer uma consulta com um especialista em sexo. Homem fala com homem e mulher fala com mulher, sempre com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Faça uma consulta, tire todas as suas dúvidas, conte o que está acontecendo com você. Aqui está Forte Organ. Ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Aqui no Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. E isso é muito importante. Fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, ajuda a combater, ajuda também a melhorar os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você, homem, fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. Tem a maltodestrina, que vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. E, por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão, e junto vai a ansiedade. Isso mesmo, fluxo sanguíneo maior no organismo manda embora aquelas dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas costas, inchaço nas pernas, cãibras, dormências, varizes. Tudo melhora. E o bom de tudo isso é um tratamento que você faz aí no conforto da sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, ó, discreta. Não espere mais, ligue agora, dê uma pimentada no seu relacionamento, porque tem promoção para você. Isso mesmo. Passe a mão no telefone e ligue grátis agora. Não precisa ter vergonha não, hein? Melhore seu relacionamento. 0800 940 3418. Comece o seu tratamento aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Mas comece pagando no cartão de crédito. Várias vantagens. Você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem direito a um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E sempre que é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar 0800 940 3418, Nani. É isso aí, gente. Vamos ligando agora, que a promoção é só para 100 primeiras pessoas que ligarem. 0800 940 3418. Eli, arrasou. E agora você que está em casa, ontem foi o dia do quiropraxista. Então, desde já, a minha homenagem, meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Gregory. E hoje ele vai explicar pra gente como que é o alinhamento. Bom, vou fazer assim, professor. Você é um professor nessa área. Explica o que é a quiropraxia, quando é usada, pra gente entender e aprender. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde. E assim, estou honrado de 123 anos de quiropraxia, estou aqui. Começou em 1895, nos Estados Unidos, Daniel David Palmer, que começou a técnica. E o principal objetivo da técnica é alinhar a coluna vertebral. Então,
a gente trata os complexos de subluxação vertebral. O que é isso? Português, claro, vai, por favor. São os desalinhamentos da coluna vertebral, que é que todo mundo tem, um exemplo, hérnia de disco, artrose, bico de papagaio, escoliose, até mesmo as articulações, que tem os aparelhos aqui, que eu utilizo para tratar também as partes das articulações. Quando você leva uma queda, que você machuca 4 vértebras, a gente consegue dar uma ajuda também? Então, aí teria que levar o exame, se não quebrou, o que aconteceu. Quebrou, se não quebrou, a gente consegue também tratar tranquilamente. Isso daí é tranquilo. E o que é a hérnia de disco? Só pra gente conhecer. A hérnia de disco? É todo mundo curioso, né? Tem aqui essa parte aqui. É que o Levi é cheio de hérnia de disco, bico de papagaio, eu quero conhecer um pouquinho. A hérnia de disco é quando o disco, ele escorre um pouco. Ele tem essa parte aqui que tem até nessa demonstração. Essa parte vermelha é quando o disco ele escorre. Aí ele pode pegar uma parte de nervos, que pode vir para as pernas. E se for uma hérnia de disco na parte cervical, ela pode vir para os braços. Igual até... Você vai mostrar, trouxe um modelo aqui hoje. O William que veio aqui. Olha, quando você vier, você não precisa nem trazer modelo, porque eu fico aqui, tá? Piadinha, vem cá. O William, quando ele veio no consultório, ele tinha muitas dores na região lombar, que irradiava para as pernas. E também, como ele trabalha com vendas, ele fica muito tempo no computador, então ele também tinha dores na região cervical, que é a torcicolo também, que é muito conhecida. Então, você vai explicar agora? Vou. Por favor, William, deita aqui para mim. Vamos lá, William. Barriga para baixo. Vamos lá. Primeiramente, eu vejo aqui que chama leg check, que deu para ver uma alteração já. E o William está torto, em resumo, viu? Aqui também, ó, bastante diferença. Deixa soltas as pernas. Aí, ó. Bastante diferença aqui. Isso aqui é um teste que vê a região da sacroiliaca que tem alteração. Agora vejo na palpação, com licença. Mais restrição. Região lombar, que é o que ele sente tantas dores. O lombar é um dos maiores... A gente sente dor, né? O maior número de pessoas com dor é na lombar. Bastante. Né? E no caso dele, ele também fica muito tempo sentado, então tem que... Dói mais ainda. Dói mais ainda. Vira esse lado aqui, vamos começar. Vamos fazer um ajuste para todo mundo ver como é que é a quiropraxia. Então, as pessoas que tomam muito remédios, que não vê a solução, então as pessoas que vê os sintomas, faz a quiropraxia para tratar a causa da dor, né? Sim. No meu caso, eu fiz 16 cursos, estou fazendo uma pós-graduação de neurologia funcional, mas a quiropraxia é importante falar que é uma faculdade, né? Não é simplesmente um curso, então são 4 anos de formação. Tem na Universidade em Morumbi, tem no Rio Grande do Sul e agora vai abrir uma em Brasília aí. Ai, que maravilha. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um ajuste de sacro. Respira bem fundo, William. Solta o ar. E pronto. Bem crocante. Do outro lado, tá envelhecendo, por favor. não, tá crocante. Tem pessoas que falam pra... Levi adora, né? Levi tá com ciúme que você não colocou ele hoje pra fazer essa parte. Na última eu ajustei ele, né? Ajustou não, você me trouxe a vida de uma vez. Esse é feliz, o Levi se lesado. É que é muito bom. A sensação pós o procedimento é muito boa. Muito boa. Alívio, né? Pra todo lugar. Solta. Aí. Barriga para baixo, por favor. Então, quem pode fazer quiropraxia? Até ele que faz academia, até um idoso, uma criança, um recém-nascido, para todas as idades, grávidas também é muito importante. Sim, então, não tem uma restrição. Basta ir no quiropraxista, ele vai fazer uma anamnese, vai ver se ele pode ou não, tem as contraindicações nas fichas. Então, é um profissional, não é uma técnica, é uma ciência, tá bom? Ó, já deu para perceber uma grande diferença aqui nas pernas. Sim. Ó. Pronto, ó. Nossa, já tá. Já começou a dar uma alinhada, hein? Já deu pra perceber que o William já tá ficando bom. Quase, William. Fica mais leve, mais solto. Bom, normalmente eu posso utilizar, principalmente fibromialgia, que é uma doença que também é muito conhecida. Eu utilizo esse aparelho, chama ativador. Ele dá estímulos. Poderia usar aqui no William. Eu vejo uma vértebra, alguma restrição, no caso. Tem uma técnica específica. Agora, no caso, estou usando só um instrumento que é uma demonstração, no caso, né? Vamos lá. Região torácica. E muitas pessoas vêm com dores escoliose, muitas dores de contratura, que a pessoa sente errada, essa parte fica muito alta. Ele que faz academia, ele está fortalecendo, né? Então, não é o caso dele. Puxa bem o ar. Solta. Pronto.
Tá crocante, hein? Tá, dá pra... Bastante. Aqui também, ó. Puxa bem. Solta. Aí. Pronto. Pessoas que estão olhando na casa, nossa, será que ele quebrou? Ele tá jogando peso? Meu Deus, não, é um estudo, é uma ciência, é uma técnica, é bem específico, tem um vetor. O alinhamento da coluna, coloca tudo no lugar. Só vou lembrar você que está em casa, Gregory, que a gente entra no horário político daqui 1 minuto, e aí passa os 10 minutos do horário da propaganda eleitoral e a gente volta com o Gregory explicando muito mais e fazendo demonstrações, porque a melhor demonstração que tem é o do pescoço, viu, gente? Ainda temos 1 minuto, viu? 1 minuto? 1 minuto? Então dá para terminar aqui. Vamos lá, vamos lá. Só fazer essa aqui, ó. Puxa o ar. Solta. Pronto. Vamos deixar o pescoço pro final. O William vai ficar deitado e ele vai dormir, hein? Dá pra... Acho que... Não, depois eu passo o aparelho, então? Depois... O que você acha? Pega o seu aparelho e a gente finaliza com o aparelho. Temos Vamos 40 lá. segundos. Esse aparelho aqui eu uso pra relaxar a musculatura também. Esse é facinho, é uma massagem, basicamente, né? A gente vai no aparelho aqui, falta 30 segundos, a gente já vai direto para a propaganda eleitoral e a gente volta em 10 minutos, hein? Às 18 horas em ponto. Volto com o Gregory aqui falando tudo sobre quiropraxia, viu? O alinhamento da coluna. Perfeito. Você não sai daí, hein?